Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Kleber Batista aqui. Pessoal, hoje eu quero trazer uma situação inusitada que aconteceu hoje aqui na minha aula e tem a ver com a mãe de uma aluna minha, uma criança que treina comigo, né? É, a mãe dela, eu postei no grupo. Nós temos aqui um grupo de WhatsApp da capoeira, né, do meu grupo, e eu sou o administrador, né, eu sou o faz tudo aqui do grupo, eu sou o presidente da associação, eu sou o treinador, eu administro as redes sociais. Então, e eu postei ontem no grupo falando que se alguém do grupo, os pais ou meus alunos adultos, tiverem interesse, né, de adquirir um exemplar do meu livro, que eles poderiam fazer. Eu encomendei alguns exemplares do meu livro para ter disponível, né, nas minhas palestras que eu vou estar realizando no dia 21 de março, aqui na cidade de Dortmund, e no dia 28 na cidade de Münster. Então eu aproveitei e disse, pô, meus alunos, né, o pessoal estão sempre me apoiando, mesmo sendo em português o livro, mas vou fazer vou tentar, né? Talvez alguém se interesse e queira adquirir. A maioria já já demonstraram interesse, mas disseram, ó, Kleber, mas está em português, né? Quando é que você vai fazer em alemão e tal? Mas mesmo assim, eu tentei, né? Eu disse, eu vou tentar, fiz um texto legal, preparei um texto legal e enviei no grupo da capoeira. E teve algumas pessoas que se interessaram, né? Oh, Kleber, o meu filho quer ter um livro, né, autografado pelo professor e tal. E no caso dessa minha aluna, a mãe não prestou muita atenção. Ela é uma criança especial, né, essa minha aluna, e a mãe, ela também tem esses traços. São pessoas, né, inteligentes, né, que são pessoas normais, mas tem algum grau de autismo, né? Nada grave, né? Nada. é, então, principalmente a minha aluna, né? Ela dá para perceber, mas muito concentrada, esforçada, inteligente, né? E a mãe também, né? É muito lúcida, mas dá para sentir, dá para perceber, né? Então ela não prestou atenção e mandou o meu livro, né? Ela mandou o meu livro e hoje eu fui levar o livro no treino, né? Ela falou: "Ó, a minha filha quer o seu livro, né? Autografado". Então eu levei. Mas quando eu cheguei lá, ela não percebeu, ela não entendeu, não prestou atenção que era um livro sobre finanças, né? Então, quando eu cheguei lá e comecei, eu até brinquei, disse: olha, se a sua filha, né, eu citei o nome, né, não vou citar o nome aqui, se a sua filha seguiu os princípios desse livro, além dela ser inteligente, ela vai se tornar uma criança bem-sucedida financeiramente daqui a 20, 30 anos, né? Uma criança rica, né? Então ela me olhou assim estranho, né? Isso eu conversando em alemão com ela. Então aí ela olhou assim estranho e disse: Kleber, mas você está falando de quê? Eu disse: a senhora não sabia não? A senhora não conhece o tema do meu livro não? Né? E ela falou: não, não é um livro de capoeira não, um livro que você escreveu de capoeira. Aí eu disse: não, o meu livro não é sobre capoeira. O meu livro é sobre finanças, educação financeira, mentalidade, investimentos através de ações, ETFs, né? Então ela ficou olhando assim para mim e achando essas palavras totalmente estranhas. E depois eu vim entender, porque a minha aluna, a filha dessa senhora, ela já treina comigo já há quase 3 anos, mas só que ela fazia parte de um outro projeto que eu tenho
aqui na cidade de Dortmund que não tem nada a ver com o meu grupo, com a minha associação. São coisas diferentes, são projetos diferentes. Né? Então, mas só que eu sempre a convidei a participar dos meus eventos do grupo, dos eventos da associação. Todas as crianças, todos os meus alunos, jovens, adultos, de outros projetos que eu faço parte, que eu tenho, que eu trabalho, eu convido para participar dos workshops, das oficinas que eu organizo para o meu grupo. Então, essa minha aluna sempre participou, mas só que ela nunca participou do grupo do WhatsApp da associação. Estão entendendo? Por quê? Porque ela fazia parte de um projeto paralelo. Então, até aí eu separava. Olha, projeto paralelo é aqui, o grupo é aqui. São as crianças que os pais pagam todos os meses, é, é obrigatório ter o fardamento. Né? Então, essas pessoas fazem parte do grupo de WhatsApp. As outras crianças dos outros projetos paralelos, os pais não têm acesso ao o grupo do WhatsApp. Eu sempre escrevo para essas pessoas privado. Então, depois eu percebi que, por conta disso, ela não tinha ciência do tema do meu livro. Porque logo quando eu lancei o meu livro, que o livro ficou disponível, né, na Amazon e ainda está disponível em todas as plataformas da Amazon espalhadas pelo mundo, eu escrevi no grupo o tema do meu livro, né? Olha, eu lancei um livro assim, com esse tema. Então ela, como é nova, ela entrou no grupo do WhatsApp, a filha dela saiu do projeto paralelo e agora faz parte do grupo. Então, a partir daí, eu inseri o número dela no grupo do WhatsApp da associação. Então ela faz parte. E antes de ontem, quando eu postei, ó, pessoal, eu estou com alguns exemplares do meu livro aqui, né, em casa, quem tiver interesse. Quer dizer, essas pessoas que faziam parte do meu grupo, do grupo do WhatsApp, já sabiam do que se tratava o meu livro, porque eu já falei há uns 2 meses atrás, quando o livro foi lançado, né? Mas só que ela não. Então, foi engraçado isso, que quando eu cheguei lá para, né, eu falando assim, brincando, né, dizendo, olha, ela vai se tornar uma criança, uma mulher, né, de sucesso, né, financeiramente muito bem, né, se ela seguir esses princípios. Né? Então ela me olhou estranho e disse, Kleber, mas você está falando de quê? Eu disse, não, estou falando do meu livro, do tema do meu livro. Mas não é um livro de capoeira. Eu disse, não. Aí eu comecei a explicar para ela do que se tratava o meu livro, e ela ficou olhando assim, e eu percebi que ela ficou totalmente meio que chocada, do tipo, mas como? Você é capoeirista? Né? Você é estrangeiro? Como que você tem condições, sabe falar, escrever sobre esse tema, né? As pessoas ficam chocadas, né, com isso, né? Porque estão acostumadas a ver o estrangeiro fazendo aquele trabalho que a maioria não quer, né? O estrangeiro passando necessidade, né? Claro, da parte dela foi totalmente sem maldade, mas eu senti esse espanto, né? Eu disse, não, eu escrevo já há 5 anos, né? Eu estou beschäftigt mich, né? Eu estou trabalhando, né? Estudando essa área, e ela ficou, que legal. Eu disse, e a senhora entende de alguma coisa sobre isso? Aí ela abriu o olhão e disse, não, não, não sei de nada sobre isso, não. Eu deixo o meu dinheiro na poupança, né? É a pior coisa, né? Para quem investe, quem entende de investimento, é saber quando uma pessoa deixa dinheiro na poupança. Pior do que deixar na poupança, pessoal, é não ter nada. Isso é pior, de estar zerado. Mas o menos pior de estar zerado é deixar dinheiro em conta poupança.
né? Principalmente aqui na Alemanha, onde a inflação é muito baixa e a poupança paga 0,1, 0,2, é muito, muito pouco. Então, foi engraçado, né? Eu comecei a explicar para ela, e ela ficou, pô, que legal que você sabe falar dessas coisas. E eu senti um pouco o constrangimento dela, né? E depois eu fui continuar a aula, e no final, quando eu terminei a aula, eu voltei para ela, para a mãe da minha aluna, e falei: olhe, não se preocupe não, se a senhora não quiser comprar o meu livro, adquirir o exemplar do meu livro, não tem problema nenhum não, eu entendo, né? A senhora achava que era um tema, né? E o tema é outro, então sem problema nenhum, não precisa comprar o livro, pagar o livro, né? Ela falou: não, 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 a minha filha ela vai ficar feliz de qualquer maneira, né? Ela quer um livro seu, do professor dela, autografado. Eu digo, então tá bom, se for nessa, né? Se tá tudo bem, né? Vai ter que usar, né? Eu digo, tente ler também, né? E ela é uma leitora assídua, né? Ela sempre está no treino, né? Os outros pais, a maioria dos pais, todo mundo com celular na mão, e ela é uma das únicas, ou a única, que eu sempre vejo com um livro na mão. Ela está sempre lendo no ginásio, né, esperando a aula acabar. Então, eu falei para ela, tente ler também. Hoje existem muitos apps de tradução, né, que você faz a tradução ao vivo. Tente para entender também, né, porque as pessoas só esperam, quando eu comento assim rápido, elas só acham que é sobre dinheiro, né? Aí quando lê, leva um tapa sem mão, né? Porque vai ver tanta coisa envolvida no tema finanças, né? A mentalidade, o merecimento, né? O saber, o porquê, né? De ter um porquê, né? Você tem que saber um porquê, a mentalidade, as crenças que te limita, né? As crenças limitantes, aquelas crenças que a gente aprende que o dinheiro é mal, que as pessoas que têm dinheiro são ruins, né? São egoístas, né? Que dinheiro é para ser gasto mesmo, que quem tem dinheiro são pessoas ruins. Isso são crenças, né? Que limita, que nos limitam, né? Então eu abordo tudo isso, né? Organização. Aí quando vê, diz, pô, Kleber, eu pensei que só falava de dinheiro. Não, não só fala de dinheiro. O dinheiro é uma consequência, né? Tem a base. Eu estou usando toda a minha base, todo o aprendizado que me trouxe para esse nível onde eu estou, de conhecimento e de prática, de resultado. E começou com a mentalidade. Como eu escrevo no meu livro, o, o mercado, o investimento não começa no mercado, não começa na bolsa, né? O investimento começa através da mente, você mudando a sua forma de pensar, de ver o dinheiro como ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta, né? O dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio, né? O dinheiro é o meio que vai te levar para aquele plano, né? Para aquele patamar que você espera. Então, pessoal, foi muito engraçado. No final, foi um maior prazer, né? Ela estava com um livro lá e eu achei legal. Eu disse, deixa eu tirar uma foto aqui para eu dar uma olhada em casa, né? Ela disse, isso aqui é um livro meu que o meu irmão falou que eu tinha que ler, é um livro de filosofia e tal. Aí eu fiz uma fotografia, falei para ela, tente ler também, ajude a sua filha a ler, né? Então foi muito legal no final, né? Ela entendeu. Eu espero, né? Eu espero conter um pouco da situação do que eu tenho estudado, as estatísticas aqui na Alemanha sobre aposentadoria, sobre pobreza na terceira idade, né? Dificuldade não só na terceira idade, né? Eu conheço várias pessoas da minha idade ou mais jovens que vivem no vermelho, que estão todas endividadas, né? Mas como o meu foco é longo prazo,
langfrist, lá na frente. Então, eu sempre toco nesse assunto, aposentadoria, terceira idade, né? Então, pessoal, esse aí foi essa situação hoje e aproveito para convidar todos, toda a comunidade de língua portuguesa, a comunidade brasileira aqui ao redor de Dortmund, ao redor de Münster, a participarem da minha palestra, das minhas palestras, no dia 21 de março, aqui em Dortmund, 28 em Münster. Será o maior prazer de ter todos vocês lá presentes, né? Para a gente depois poder ir com calma. Eu posso muito bem, com o maior prazer, atender vocês, responder algumas perguntas. Vai ser uma palestra muito leve, né? Até pelo meu estilo, pelo meu jeito, pelo meu trabalho, né? Eu trabalho com arte, com cultura, com música, né? E a minha personalidade não vai deixar que eu vá pelo um outro caminho, senão a leveza, a alegria, né? Mas dando aqueles toques que é necessário. Então, pessoal, mais informações eu vou deixar no comentário fixo. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, comenta e os próximos vídeos, quando o tempo tiver legal, né, eu vou estar indo aos meus principais locais aqui na cidade de Dortmund e farei com o maior prazer vídeo ao ar livre. Então, eu agradeço, até o próximo vídeo e fui!